Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Neste 24 de junho de 2021, dia de São João, uma data tão importante, não só no calendário católico, não se trata disso, é um dia importante para a cultura brasileira, né? Tanto já se produziu em função dessa ideia do dia de São João, né? No campo das artes, muita coisa. Também Joões diferentes, né? Esse São João de pandemia não tem muita graça, mas como o pessoal da Liga das Quadrilhas Juninas diz, não pode deixar a fogueira apagar. Os dois primeiros blocos do programa de hoje, qual vai ser o assunto? Segurança pública. Por quê? Porque eu posso me arriscar a dizer que as polícias judiciárias de todo o país, e não só as polícias judiciárias, quem lida com segurança pública, não é? A exceção de Exército e tudo, de Forças Armadas que estão fora, mas Polícia Rodoviária, polícias federais, policiais federais, está todo mundo muito preocupado com o projeto de emenda constitucional número 32, a PEC 32. Agora, o que essa PEC traz? Quais são os perigos que ela apresenta para a gestão pública? E mais, né? Se existe algum perigo, quem formulou essa proposta? Qual era o cálculo? O que está em jogo? Qual é a principal estratégia? Qual o cálculo? Porque se pelo lado do servidor público existe uma ameaça real à forma de atuar, quem formulou essa proposta? Qual era a estratégia que tinha? Vamos ver alguns desses detalhes com Itamir Lima. Ele é diretor de políticas sindicais do Sindicato dos Policiais Civis do Acre, do Simpol. Itamir, boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Gazeta Entrevista, Itamir. Boa tarde, Itaam. Boa tarde a todos os que acompanham o Gazeta Entrevista, né? Um programa que tem uma audiência espetacular e vai ser um canal importante, porque o que mais tem sobre a PEC 32 é desinformação. Então, quem comanda e quem manda nos recursos para fazer propaganda enganosa ou com meias verdades tem dominado essa discussão. E é um espaço onde a população vai poder saber também o outro lado da moeda, né? Então, eu queria agradecer o espaço e desejar boa tarde a todos. Então, vamos lá, Itamir, vamos entender, claro que, pelo menos de uma forma muito sintetizada, mas esse outro lado da moeda que você falou. Eu queria que você apresentasse para nós os principais pontos que, na sua leitura, na leitura da categoria a qual você representa, essa PEC é uma ameaça. Muito bem. Nós fizemos uma manifestação ontem, né? Foi noticiado, inclusive, no canal da Gazeta, né? E nosso alerta à população são dos prejuízos que essa PEC ela causa. E aí a gente pode elencar vários aqui. Primeiro, ela fragiliza a execução dos trabalhos dos servidores públicos. Nós já tivemos a emenda constitucional 109, onde limitou os investimentos. Na verdade, limitou não, praticamente acabou os investimentos, porque a PEC do teto dos gastos de 2016 já tinha causado esse prejuízo, e a emenda constitucional 109 causou isso aí ainda um maior arroxo ainda para os investimentos em áreas como saúde, educação, segurança e assistência social. A partir do momento que você logo na sua fala foi muito bem colocado, quem apresentou? O texto ele é de proposta do governo federal, né, por meio do Ministério da Economia, do senhor Paulo Guedes, e essa é nada mais, nada menos do que mais uma granada no bolso do servidor público, só que agora com efeitos muito maiores. Nós não estamos falando de servidores com salários congelados, nós estamos falando de uma estrutura estatal como o SUS que vai ser precarizado. Nós estamos falando da contratação de profissionais terceirizados, e aí você pode imaginar hoje os recursos do SUS já são limitados, a atenção do SUS
não atende a contento a população e tende a se precarizar mais ainda, porque se você for comparar a tabela de uma empresa, de um hospital, o quanto que ele cobra na cirurgia e quanto o SUS paga, é irrisório. E você ainda vai mais privatizar esse tipo de trabalho, o que vai ser executado. Da mesma forma, a estabilidade do servidor público que querem mexer. Eu vi uma propaganda, e tá, me permita fazer um comparativo aqui, e nessa propaganda dizia assim, contra os servidores públicos e a favor da PEC 32, a propaganda. Se você tivesse que contratar alguém e ficar por essa pessoa por 30 anos, você contrataria? Se essa pessoa... E aí, estou só dando a introdução dessa propaganda, porque eles estão confundindo. Nós estamos falando de uma empresa contratar uma pessoa por 30 anos e ficar com ela, só que ela visa o lucro. E nós, como servidores públicos, nós não visamos lucro, nós visamos o atendimento ao público. Ô, e aí, Itami, um exemplo dos policiais... ô, Itami, essa sua lembrança dessa publicidade é muito feliz, porque demonstra bem o perigo que é toda campanha eleitoral, os candidatos, alguns, sobretudo aqueles que têm um perfil mais ligados à gestão privada, apresentam as suas ideias até com um certo grau de orgulho e falam como se estivessem dizendo assim algo muito inovador, que querem aplicar na gestão pública os princípios da iniciativa privada, como se isso assim fosse uma grande sacada. Mas são coisas absolutamente... é água e óleo. A finalidade de uma empresa privada é uma. A do serviço público é completamente diferente. Ninguém está falando aqui a respeito da questão da eficiência ou da eficácia, que é diferente da eficiência. A eficácia é aquilo que tem que ser feito. A eficiência, o resultado disto. Agora, ninguém está falando que na esfera pública tudo tenha que ser ineficiente. Não se trata disso. O problema é entender a gestão pública como se fosse algo privado. Aliás, isso é muito perigoso, inclusive, viu, o Itami? A lembrança foi boa. Agora eu quero saber, você falou a respeito da segurança para o agente público. A PEC 32, ela traz insegurança? Totalmente. Como eu estava citando no exemplo, né, que você fez um comparativo aí, que eu já ia entrar nessa seara e é perfeito. Eficiência não quer dizer que a gente trabalhe com os mesmos objetivos que a iniciativa privada. Eficiência é ter números de qualidade. Vou dar um exemplo da segurança pública. Nosso trabalho investigativo, no caso, a Polícia Civil. Como é que você mensura essa eficiência? Qualidade de trabalho, do conteúdo probatório, das pessoas vindo a ser presas, os inquéritos concluídos com qualidade, que leve, obviamente, a segurança ao cidadão de ter a justiça garantida com a punição devida àquele cidadão. Isso é nossa mensuração de eficiência, certo? A partir do momento que você tira a estabilidade desse servidor, você esquece que ele fica à mercê de vontades políticas. E aí eu vou muito simples. Todo policial que já trabalhou minimamente na rua ouviu a seguinte frase: você sabe com quem você está falando? Imagine só um policial que começa a investigar atos de corrupção. Esse cara não só pode ser transferido, que acontece muito no serviço público brasileiro, ele não só pode ser transferido, como ele pode ser agora demitido com a PEC 32. Uma pessoa que magoou os sentimentos, né, de uma figura política ou de um parente dele, se assim for de interesse, esse servidor vai ser demitido. E foi essa razão que se garantiu no texto constitucional a estabilidade dos servidores públicos. Não é porque eles são bonzinhos, não. É para dar a segurança de que ele vai fazer o melhor trabalho. Nós temos exemplos muito recentes, que inclusive virou mídia nacional no começo de 2019, de um servidor do IBAMA que multou, né, o então deputado federal e agora presidente da República, Bolsonaro. E nessa multa, que parecia que tinha sido tudo esquecido, quando ele assumiu a presidência, um dos primeiros atos dele na cadeira da presidência foi exonerar esse servidor, né, exonerar da função que ele exercia. Poderia, com a PEC 32 em vigor, do jeito que está colocado, demitir esse servidor. Então, nós perdemos qualquer capacidade de fazer o nosso trabalho, porque a nossa segurança de dignidade de trabalho...
Ô, Itami, vai ficar totalmente em risco. E a Itami, população esquece que essa proteção é para ela, não é para nós servidores, é para ela, para quem tem o serviço de qualidade. esse teu raciocínio me leva a outro, porque uma coisa é o servidor público ser passível de ser demitido, porque existe uma punição, mas para casos extremamente graves. Agora, nesse caso específico que você está relatando, esse teu raciocínio, é interessante porque o servidor público, ele pode vir a ser punido por executar bem aquilo que é missão dele, função dele. Ora, olha só o paradoxo da situação. O servidor público atua como tem que atuar e pode vir a ser punido por isso. Olha que loucura essa situação. Bom, o Itami, e como o raciocínio saiu da prancheta do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, ministro da Fazenda, qual é o argumento que se apresenta em relação a custos, em relação à diminuição de gastos, que é dessa forma que eles entendem a vida administrativa? O que eles apresentam? O raciocínio cruel, né, do Ministério da Economia, que eles não escondem, pelo menos eles camuflam para a sociedade, mas não escondem nos debates quando é para tratar com as carreiras, né, com os servidores das carreiras. É que se eu vou dar um exemplo, digamos que a PEC 32 esteja em vigor, tá certo? O governo atual faz um concurso e contrata novos policiais civis. O próximo governo, se achar por bem fazer um novo concurso, ou digamos que houve uma dificuldade financeira por parte do Estado, esse governo novo, mesmo que contratou, pode demitir o servidor. E ele vai poder enxugar a máquina pública, só que a população precisa estar ciente que esse enxugar a máquina pública é deixar de prestar um serviço que hoje é prestado já com precariedade. Então, o que nós estamos falando é de você colocar em risco não somente o trabalho daquele cidadão que fez um concurso, que prestou um concurso público e que executa suas funções com dignidade. Nós estamos falando da falta de prestação de serviço, que hoje já funciona de maneira precária. Nós estamos vendo aí a dificuldade com escolas, com professores, com médicos, com enfermeiros. E logo, a primeira coisa que se pensa quando se fala em economizar é simplesmente tirar direito de servidor e prejudicar os serviços já precários do atendimento básico da população mais carente. E aí a gente esquece de pensar também, vou dar só um exemplo aqui de uma emenda pretérita, a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência. A previsão de economia nos próximos 10 anos é de torno de 900 bilhões. O Brasil, esse ano, só de isenções fiscais, bate os 370 bilhões em um ano. Então, nós estamos falando de recursos, precisa de incentivos fiscais, precisa, mas perdoar a dívida de bancos como Itaú, Bradesco, empresas grandes como a Friboi, despesa com previdência, que eram para eles ter pago em tempo e não pagaram, isso é o que mais acontece no Congresso Nacional. Se você vê uma matéria de refinanciamento, não é refinanciamento para microempresário, não, para trabalhador, não. É refinanciamento de dívidas, muitas vezes com perdão e anistia de grandes empresas que faturam bilhões todos os anos. Pra você ter uma ideia, ano passado os bancos tiveram o menor índice de lucro da história, 64 bilhões. E em 2019 tinha sido 100 e alguma coisa de bilhões. Então são empresas que nunca perdem, só quem perde é o trabalhador, só quem perde é o servidor público, e essa política covarde. E o Guedes já pediu desculpa, mas já chamou o servidor público de parasita e falou, né, na reunião gravada e que foi publicada, a granada, de que a bomba no bolso do servidor era essa covardia. Emenda Constitucional 109, Lei Complementar 173, Reforma da Previdência e agora a maldade da PEC 32. O que eu entendo como intrigante, para usar uma palavra para manter o decoro, é o seguinte, né? Assim, fala-se muito a respeito da importância da iniciativa privada, né? Ninguém aqui fica satanizando o empresário, não. As empresas são importantes. É que essa polarização, enaltecendo a iniciativa privada, para enaltecer a iniciativa privada, ele sataniza o serviço público. E isso é que eu não entendo, porque muitos dos empresários, e eu penso que a Operação Lava Jato
foi o maior exemplo disso. O nosso capitalismo aqui no Brasil é um capitalismo de compadres, né? Porque fala-se muito na eficiência da iniciativa privada, mas não vacila em nenhum minuto em ser beneficiado pelos cofres públicos. É impressionante essa dependência que a iniciativa privada do Brasil tem do governo, mas não admite. Outra coisa que eu quero te perguntar é, quem defende a presença mínima do Estado na economia não deixa de falar que o Estado precisa investir em educação, em saúde e segurança. Isso aqui e infraestrutura, né? Esse aqui é um quarteto que é função do Estado. Essa PEC 32, com essa lógica, ela não abre mão desse braço aqui relacionado à segurança, ô Itami? Sim, na verdade, a gente vê só retomando em alguns aspectos, tá? Nós estamos vendo uma série de fatores que se complementam. A última emenda constitucional aprovada, que é a 109, ela coloca os direitos sociais, que são esses que você citou, como uma possibilidade do Estado e não mais como obrigação. Olha só o perigo que a população não sabe. O artigo 6 da Constituição nos garante direitos sociais, saúde, educação, segurança, assistência social, e ele simplesmente retirou esses direitos, dizendo que se houver condições fiscais. E o mais grave, tá, é que nós estamos vendo, além da precarização do serviço público, um governo que não tem capacidade de investir no capital produtivo. O que a gente vê é o capital crescendo, os investimentos, se oferecer os títulos da dívida pública e crescendo a dívida interna, que vai explodir no colo de alguém, mas o capital produtivo, que é o que gera emprego, não está tendo investimento, não tem programas para isso. E a gente fica refém de políticas que parecem salvadoras, mas que desde a reforma trabalhista de 2015 só tem trazido prejuízo e não resolveu em nada os problemas econômicos do nosso país. Havia esperança, mas infelizmente o que nós estamos vendo é uma política, assim como governos atrás, simplesmente massacrar os serviços públicos da população que mais precisa, e não é à toa que se amplia no nosso país o abismo entre aqueles que menos têm e aqueles que têm mais. E também nós vamos fazer